Programa não recomendado para menores de 10 anos. Deseje isso. A tua graça eu vou buscar. Te conhecer, te adorar novamente. Te conhecer, te adorar. A tua graça eu vou buscar, vou perseguir, Senhor. A tua graça eu vou buscar. Divino olhar. Cante isso. Divino olhar, divino olhar, me apaixonou, me apaixonou. Divino olhar, somos atraídos por esse olhar. Cante. Divino olhar, Divino olhar. Programa dos Jovens Sarados, Academia para sua alma. Que esse programa seja mais um canal de graça chegando aí na sua casa. Chegou a hora de você evangelizar aqueles que você ama. Na semana passada, Lucília, o nosso programa falou sobre o Espírito Santo. E hoje nós queremos trazer uma realidade que o Espírito Santo nos impulsiona. O Espírito nos impulsiona a missão, a discipular as pessoas, a convidar as pessoas para também ter essa experiência com o Espírito Santo. Nós começamos a transbordar do Espírito e esse transbordamento alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Quem tem estado ao seu redor? Quem você tem convidado para o seu convívio, para o seu discipulado? Como é que eu faço isso, irmã? Vamos descobrir junto hoje, nesse programa, que nós vamos falar sobre o discipulado e o desafio do discipulado nesse tempo neopagão, nesse século tão neopagão, nesse mundo secularizado. E para isso, para começarmos a introdução desse tema, vamos chamar aqui o Fernando. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Fernando. E o Léo Coronel. Que bom estar com vocês neste segundo programa de uma série de 4 programas. Então é o seguinte, já quero falar desde o início. Se você não assistiu o programa da semana passada, acessa aí Canção Nova Play e assiste, porque eu tenho certeza que vai ser um marco para a tua vida. Vai trazer muita riqueza se não transformar a tua vida de um modo extremamente significativo. E para esse segundo programa, nós estamos novamente com o Fernando. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, irmão. Tamo junto. Uma alegria estar aqui de novo. Bora lá. Vamos lá. Bora lá. Vamos transbordar essa alegria através do conhecimento que você tem para partilhar aqui com a gente. Fernando, programa passado a gente pôde partilhar um pouco, trazer testemunho. Você conseguiu trazer o precioso sagrado da tua vida e compartilhou com a gente também, tendo como fundamento a ação do Espírito Santo. É sobre ele que a gente está falando, cara. É sobre ele. Mas no programa de hoje a gente quer saber como que a gente pode, nos dias de hoje, na realidade do nosso mundo, o mundo ao nosso redor, como nos dias de hoje a gente pode discipular alguém, discipular um irmão, uma irmã, discipular alguma pessoa. E o que é discipular? Bora, Fê. Maravilha. Eu acho que é importante a gente olhar para a igreja primitiva.
os primeiros anos, os primeiros séculos da igreja, como que a igreja fazia, né? Como é que alguém, como diz a Sagrada Escritura, era retirado do império das trevas e reconduzido para o reino do Filho do seu amor, né? Ele nos tirou do império das trevas, nos conduziu para o reino do Filho. Esse processo, como que ele se dava na igreja, né? Eu citei no programa passado um texto que eu amo muito, que é Atos 8, quando o diácono Filipe prega na Samaria, e você vê um processo acontecendo ali. Existe uma pregação, existe batismo, sacramentos e uma experiência de ficar cheio do Espírito Santo. Com o passar do tempo, a igreja meio que organizou um caminho para fazer isso. E esse caminho recebeu o nome de catecumenato, tá? O catecumenato na igreja primitiva, ele era dividido em 4 fases, tá? A primeira fase, o rito de iniciação cristã de adultos que nós temos hoje, né, que é o que está regendo, deveria reger o ensino da fé na Igreja Católica, foi promulgado pelo Papa Paulo VI em 1972, tá? Ele disse que a primeira fase era chamada de pré-catecumenato. O que é o pré-catecumenato? É o momento no qual a pessoa é exposta à pregação poderosa do Evangelho, ok? E me permita gastar um tempo aqui, né? O que é o Evangelho, ok? O que é de fato o Evangelho? O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O que é o Evangelho? O poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aquela pessoa que, enquanto ouve aquele anúncio, né, recebeu um poder. Isso é o Evangelho. Para entender que poder é esse, o que ele realiza, nós precisamos entender qual era a nossa situação antes do Evangelho. E o apóstolo Paulo fala qual era. Romanos capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim: a ira de Deus se manifesta do alto dos céus contra todo tipo de impiedade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Ele diz assim: qual é o estado antes do Evangelho? A ira de um Deus que é santo e que olha para a sua criação e vê instaurada na criação um ambiente de impiedade. A palavra no grego é acebeia. O que é acebeia? Acebeia é um sistema de corrupção. E a corrupção aqui, Léo, ela tem 2 níveis. É uma corrupção natural e uma corrupção moral. Natural, pelo simples motivo de que todos nós estamos morrendo. Tudo que Deus fez, o Deus da vida, criou-nos para a vida, mas todos nós estamos morrendo. Léo, eu tenho 39 anos. Para cima, eu tenho 1,90 m. Para cima eu não cresço mais, só para os lados. Estou crescendo bastante para os lados, inclusive. Não cresço mais. As células do meu corpo, elas se trocam num processo cada vez mais lento. Por causa disso, agora as rugas começam a aparecer. E eu estou fadado à morte. Eu vou morrer. Você também. E você que está nos vendo também. Um filósofo existencialista chamado Heidegger, ele dizia isso, que nós somos um ser para a morte. E tudo aquilo que existe está fadado à corrupção. Nós estamos morrendo. As coisas inanimadas também, elas são sujeitas à erosão, às mudanças, às intempéries, tudo está sendo corroído. É por isso que o apóstolo Paulo grita: quem me livrará desse corpo de morte? Nós estamos padecendo, não há nada que se possa fazer. Nós não temos poder de segurar um único fio de cabelo na nossa cabeça. Que coisa terrível. Mas não é apenas esse mal natural, existe um mal moral também. Ao nosso redor, a maldade que é capaz
de tocar a vida de uma menina de 24 anos, que deixa o bebê que ela tinha acabado de amamentar no berço, e enquanto ele rapidamente dorme, ela sai para comprar fraldas, e na hora de voltar para casa, querendo chegar mais rápido, ela pega um atalho no meio da mata. E quando ela pega esse atalho, ela é abordada por um homem que a violenta, a mata, e ela nunca foi capaz de chegar em casa. Esse é o mal moral, que é capaz de fazer isso um com o outro. Mal moral que é capaz de colocar centenas de pessoas em câmaras de gás. O mal moral que é capaz de ceifar a vida de pessoas porque tem uma pessoa embriagada no volante. O mal está ao nosso redor. Mas não só ao nosso redor, Léo. Dentro de nós. Dentro de mim. Eu faço coisas das quais me envergonho. Fiz coisas com pessoas que eu sinto vergonha. Quem me livrará desse corpo de morte? E é dentro desse panorama que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Que Cristo, novo Adão, veio para nos regenerar. Aqui nós começamos a entender o poder do Evangelho, irmão. E aí nós começamos a dizer, olha, aquilo que era impossível, Deus o fez. Deus crucificou na carne os nossos pecados. Ele pagou o nosso mal na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crer já não vai estar mais sob a lei, mas sob a graça de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. De agora em diante, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Aquilo que era impossível aos homens, Deus o fez em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. A pessoa era exposta ao Evangelho, essa pregação, ela recebia esse anúncio, e depois de receber esse anúncio, ela dava uma resposta. Ela deixava de ser apenas um simpatizante para se tornar um catecúmeno. Então a igreja recebia essa pessoa que diz assim, quero ser cristão, e ela iniciava um processo que, de diocese para diocese, vou usar a nossa terminologia de hoje, né? De igreja para igreja, naquela época, durava 2 anos, 3 anos, às vezes 5, 7 anos. O que acontecia no catecumenato? Primeiro, a pessoa fazia um rito, onde ela escrevia o nome dela num livro, ok? Se comprometendo, dizendo assim, eu quero ser cristão. E ela começava um processo, Léo, onde ela mergulhava nas Escrituras, na Bíblia, e no entendimento da igreja a respeito das Escrituras ao longo dos séculos, ou seja, a tradição. Então, a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, os fundamentos da fé a partir das Escrituras e da tradição, o modo de orar e o modo de viver do cristão. Tudo isso era entregue durante o período do catecumenato. Como que isso acontecia? Em reuniões de pequenos grupos. De que modo as reuniões se davam? Não era uma sala de aula, como as catequeses de muitos lugares de hoje em dia. Não era eram reuniões celebrativas, como essa que nós estamos fazendo aqui. Com louvores, com orações e com partilha de vida. Partilha na mesa. E assim ia se dando o catecumenato. Vou resumir isso, porque senão é muito tempo. Terminava o catecumenato e a pessoa era aceita para receber os sacramentos. Ela deixava de ser um catecúmeno e a igreja passava a chamá-la de eleito. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Nós somos eleitos. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos no amor. Então nós passávamos a ser eleitos e vivíamos a última quaresma num processo chamado purificação e iluminação. Nesse processo acontecia uma grande cura interior. A cada semana a igreja convidava o eleito a procurar na sua história áreas da sua vida aonde Jesus ainda não era Senhor. E aí ela chegava no domingo
e fazia uma renúncia daquilo. O ministro vinha e fazia um exorcismo, quebrando o poder de Satanás na vida daquela pessoa sobre aquele aspecto. E depois disso a pessoa confessava a fé apostólica. Isso cada domingo da quaresma. Cada domingo. Renuncia, confessa a fé. Renuncia, confessa a fé. Até que chegava a vigília pascal. Aí era pura festa. Contava-se nas leituras toda a história da salvação, né? Toda a história da salvação era lida. E depois disso, os irmãos eram mergulhados na morte e saíam dali regenerados. E depois o selo, né? O óleo da unção, o óleo do carisma, crisma, vem daí a palavra crisma. O óleo do carisma era passado sobre essa pessoa e falava: agora você é um soldado de Cristo. Agora você está cheio do Espírito, agora você vai viver a missão. E comungava pela primeira vez o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus para viver a vida, né? E depois esse último período, que era o período da mistagogia, que era a inserção na vida fraterna. Assim a igreja fazia o processo, a igreja primitiva fazia desse modo, né, a inserção na vida cristã, por meio de um discipulado. Assim. Que fantástico. Olha o quanto é rico a tradição da nossa igreja. Coisas que provavelmente você nem imaginava. Está acostumado com aquilo que são as suas referências atuais. O quanto é rico a gente se aprofundar naquilo que é nosso, naquilo que é teu. É tesouro que talvez você não acesse, porque você não conhece. Então eu quero te convidar ao seguinte, esse é o primeiro bloco. No terceiro bloco, a gente vai voltar e o Fernando vai poder dizer como acontece nos dias de hoje e como deveria acontecer. Fica conectado com a gente, porque no próximo bloco a gente ainda tem um testemunho. O testemunho ele serve para ratificar a ação do Deus vivo na nossa vida. Tá bom? Até daqui a pouco, a gente já se encontra. Preparados para esse segundo bloco, depois dessa aula catequética que nós tivemos aqui, maravilhosa. E eu espero que tenha chegado aí na sua casa com esse meio de evangelização. Vamos juntos para mais um testemunho. É uma graça de Deus a gente, no segundo bloco, conseguir trazer de fato a realidade, o que é o Espírito Santo no concreto, o Espírito Santo agindo. E como que o discipulado alcançou essa alma. Como que essa alma foi transformada através do discipulado também. Por isso eu quero convidar aqui o Guilherme. Uma salva de palmas! Seja bem-vindo, Guilherme! Seja bem-vindo! Jesus,
Guilherme, mais conhecido como Gui, carinhosamente chamado de Gui. Conta pra gente, é uma alegria ter você aqui no nosso programa, para dar o seu testemunho, para falar o que foi que Deus fez na sua vida e como que é o Guilherme hoje, depois da visita do Espírito Santo, do batismo do Espírito. Então fala aí pra gente, se apresenta, quem é o Guilherme, o que é que o Guilherme está fazendo da vida. E a gente vai começar, né? A gente vai direto ao ponto, depois da sua apresentação. Pera lá. Vai. Boa noite, gente. Meu nome é Guilherme. Sou consagrado da obra Jovem Sarado já faz 5 anos. Hoje eu atuo, né, como servo do Centro de Evangelização Beato Carla Kutz. E aí, minha conversão, ela iniciou em 2018, no Maranatá, né, graças à obra Jovens Sarados. Eu sempre fui da igreja, mas era aquele católico de IBGE, vamos dizer assim, né? Tinha sido já coordenador dos Coroinhas, já estava em movimento, tinha sido secretário paroquial, enfim. E aí, eu sempre tinha vontade de querer mais, né? O meu coração ele sempre saciava mais. Um anseio por algo completo, por algo que poderia saciar tudo que eu tinha vontade, né? Que não fosse nenhum vício, que não fosse nenhum pecado. E aí, comecei no Maranatá, em 2018. Foi um encontro com o meu amado da minha alma. Lá eu comecei a ser discipulado por alguns servos. E antes desse Maranatá, você tinha quantos anos, Gui? Eu tinha 16. 16 anos. 16 anos. Como que era o Guilherme com 16 anos, antes do Maranatá, antes do encontro com Jesus? Era um jovem difícil, não que eu seja hoje, né? Mas eu era mais. Era um jovem difícil, tinha muito problema em casa com os meus pais. Na escola, no meu convívio com os meus colegas, era o mais fácil, né? Porque eu sempre fui aquele jovem comunicativo, brincalhão, alegre, que tomava a frente dos trabalhos de escola. Então, todo mundo gostava, né? Mas eu tinha um vazio, tanto pela questão de entender aonde era o meu lugar, definitivamente. E também na questão de entender o meu propósito de vida. O jovem, ele anseia isso, né? Saber o que eu quero ser da vida, né? Tanto pela questão profissional, mas também, como eu já estava na igreja, essa questão de espiritual, né? E de entender a vocação, de acolher para nós o propósito de Deus. Porém, não tinha coragem, né? Então, assim, daquela fase, era uma fase assim, eu quero, mas o que eu vou entregar para Deus? Será que realmente eu estou disposto a entregar o tudo? Será que só a tua graça me basta? Muito bom, Guilherme. Na época da escola, você falou que você tomava frente de tudo, que você estava sempre ali no movimento, né? E entrar dentro da igreja, viver esse movimento, mas de uma forma mais santificada, como que tem sido para você? Para mim tem sido muito santificador, porque na igreja a gente entende a questão da obediência, né? Nós, jovens sarados, a questão da obediência, a questão da pobreza. Então, eu sempre convivo com as servas da Nossa Senhora da Alegria, né? E ela sempre traz essa questão de espiritualidade, de nós entendermos o nosso propósito, de acolher para nós o que Deus quer para que nós possamos seguir, né? Por isso que eu falo que a igreja ela é única, por ser católica, na questão também dos religiosos, né? Os religiosos trazem para nós a vontade de ser de Deus. Então, hoje, eu acredito que eu posso estar mais próximo, né, nessa questão, nas atividades, nos discipulados, nos acompanhamentos, porque eu consigo entender o meu propósito de vida, tanto na minha área profissional, que está sendo conectada, tanto na minha questão vocacional, que estou em discernimento, mas em entender essa questão de tudo se alinha. Nada Deus tira sem um propósito e nada Deus coloca sem ter outro propósito. Sim. Gui, você falou que antes do seu encontro pessoal com Jesus, antes do Maranatá, você se sentia vazio. Sentia esse desejo de buscar por algo a mais, né? Como que você buscava esse algo a mais, sem antes conhecer a Jesus, sem antes fazer uma experiência com Ele? Aonde, como que você buscava se preencher? Como eu disse, né, tinha muito problema com os meus pais, principalmente na minha questão paterna. Então, era uma carência envolvida que eu não conseguia entender e colocar aonde, né? Até entender que sempre pensava que meu pai me rejeitava, que eu poderia... nunca fui uma pessoa de usar drogas, bebida,
Mas cheguei a ficar um bom tempo, né, no pecado da masturbação, da pornografia. Fiquei um bom tempo, né, me relacionando com pessoas que não era o ideal, tanto homens tanto como mulheres. Então eu tinha um desequilíbrio, né, ideal, um desequilíbrio humano, que eu não conseguia entender qual era o equilíbrio. Porque as pessoas que estão nesses vícios, que estão achando nessa questão de felicidade, elas, como eu fui, nós achávamos que era algo que nos saciava. Só que quando foi apresentado para mim o nosso Deus, um Deus que é amoroso, um Deus que é acolhedor, um Deus de renúncia, um Deus que ama, que cuida, a gente entende que realmente nós éramos vazios. E a gente começa a conhecer e entender que Deus nos basta e que aquele vazio, ele se torna cheio com a graça do Espírito. Sim, você disse tudo isso, que foi alguém que foi te discipulando, foi te formando, te mostrando, né? Além do Espírito Santo, houve um canal de pessoas, né? Então, como que era antes, no mundo que você estava vivendo, na realidade que você estava vivendo, como as pessoas te tratavam e como você vê a diferença hoje, né? Dentro de uma obra, dentro da igreja. Como que é para você esse discipulado que vem acontecendo, né? Para que você enxergue tudo isso, toda essa movimentação do Espírito Santo na sua vida. E como que era também, como as pessoas te tratavam antes, né? Porque daí, ter essa experiência, né, num dia de Maranatá, por exemplo, sua vida não começou a transformar, começou a partir daí, né? Mas não foi da água para o vinho, não foi nesse dia, nossa, a partir daquele dia ali, eu já saí outro Guilherme. Não, quando você saiu, sua família continuava com os mesmos problemas, né? Você queria sair do mundo, mas o mundo ainda estava ali, latente em você, né? Então, era necessário um processo. É necessário um processo. Né? Como que foi, então, esse processo, né? Até que você conseguisse, junto com pessoas, né? Te ajudando a fazer esse processo, como que você foi se readaptando, né? A essa boa nova, a esse evangelho. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, né? Então, quando eu fui para o Maranatá, eu saí de lá sabendo que eu queria ser sarado, né? Queria fazer parte disso. Então, ali eu entendi, eu já coloquei, eu lembro no oncensório, no momento de adoração, que eu coloquei para Jesus, Jesus, aqui neste altar, eu coloco a minha vida, eu abro mão de tudo, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão do meu querer para te alegrar. Porque eu queria corresponder àquilo que o Senhor fez por mim. Então, ali eu comecei a colocar no meu coração e que realmente entender que nem sempre é só o sentimentalismo, mas nós precisamos ter a decisão convicta que a gente precisa buscar. Então, ser santo nem sempre nós vamos fazer o que nós queremos ou nós vamos estar sempre na alegria que nós queremos, né? Mas é uma alegria que um dia será correspondida. Então, hoje eu faço as minhas renúncias, eu vivo a castidade, graças a Deus, eu luto diariamente contra a masturbação e pornografia. Já faz muito, muito, muito tempo que eu não me masturbo, não assisto, né, nenhuma pornografia. Então, assim, é um processo que eu fui identificando em mim o que eu preciso mudar. Mas, além disso, eu precisava entender qual é a coragem que o Guilherme precisa entregar para ter e entender o que o Guilherme precisava acolher. Então, eu precisava entender dentro de mim. Outra pessoa não precisaria falar, eu precisava entender. E essa é a luz do Espírito Santo sobre a minha vida, né? De eu precisar olhar para mim mesmo e entender o que eu precisava mudar e tudo que Deus queria. Então, eu lembro de uma pessoa que ela sentou comigo no fundo da igreja e ela falou assim para mim, Gui, ela já era serva há muito tempo, e ela falou assim, eu preciso lutar diariamente. E ela sempre falava que ela era podre, que ela não conseguia ser santa, mas que ela buscava. E era ali que eu entendi, foi ali que eu entendi. Que ser santo não é agora, né, igual uma massa de bolo em 40 minutos. Não, é um processo para a vida toda, né? Eu busco o céu hoje, mas eu sei que cada dia eu vou precisar mudar alguma coisa. Os santos falavam, né? Nossa, eu não sou nada, eu sou ainda pequeno, a menor flor do jardim. E eles se colocavam assim porque eles conseguiam identificar que cada vez mais não eram os pecados mortais, mas os pecados veniais que eles poderiam olhar para si e tentar mudar, né?
Uma última pergunta, Gui. Queria que você desse uma dica aí para quem está nos assistindo e que tem esse papel ou que gostaria de acompanhar outras pessoas. Você foi acompanhado por alguém e com certeza ainda hoje, né, no seu processo você tem sido acompanhado por pessoas. Como que você olha para uma pessoa hoje e vê, né, aquela pessoa assim, ela sabe discipular, né? Ela tem um olhar discipulador, ela tem um olhar que ama, né, as pessoas, que discipula, que quer levar a outra a Cristo, né? Então, qual dica você dá para essa pessoa? Você que já foi acompanhado, você que deixou que as pessoas tocassem na sua ferida para te ajudar a sair dela, sabe? Para te ajudar a curar, a sarar essas feridas. O que você diz para essas pessoas? Olha, dá uma dica, olha, a minha dica é essa, você precisa ter isso, para você ser um bom discipulador, para você acolher as pessoas e trazer para esse redil de Jesus, sabe? O que você diria para essas pessoas? Eu diria que é necessário ter um olhar misericordioso. Entender que para todos nós precisamos amar para depois formar. Então, o discipular é acolher e ensinar. Então, é necessário que nós possamos pegar na mão, caminhar e até um certo passo. E ali, quando a gente perceber que pode caminhar sozinho, a gente larga a mão para pegar outra pessoa, porque é outra alma. Então, hoje, eu costumo fazer isso. Eu entendo, costumo analisar, estudo, né, sobre psicologia. Então, a gente costuma entender, né, o ponto que nós podemos chegar para acolher e ensinar. E nem é necessário ter isso, porque é só você ter a docilidade do Espírito Santo e um olhar misericordioso. Tendo isso, você vai conseguir ser um bom discipulador. Porque ali você entende que você não falará de si mesmo, mas falará apenas de Deus. Amém. Vamos encerrando, então, o nosso segundo bloco. Gui, muito obrigada. Vamos rezar uma Ave Maria entregando todas as pessoas que têm feito esse papel de liderança, que têm feito esse papel de discipular outras pessoas e também entregar o seu coração, você que está aí nos assistindo e que deseja encontrar pessoas que acolham você, que sejam misericordiosas com a sua dor, que você reze junto com a gente essa Ave Maria, entregando a Jesus esse desejo do seu coração, o desejo de discipular, o desejo de deixar ser discipulado, de encontrar pessoas misericordiosas que consigam levar você para esse redil de Jesus, que te ajudem na sua caminhada de fé. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fica aí, que a gente já volta para o terceiro bloco. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, minha esperança está em Ti. Graça
Seja muito bem-vindo, Espírito Santo de Deus. É o que nós desejamos, é o que nós clamamos. No primeiro bloco, nós estávamos falando sobre o discipulado. Mas aí o Fernando começou a trazer para a gente a riqueza de como acontecia este processo na comunidade primitiva ali, logo depois ou durante ali os apóstolos, os discípulos, aquela primeira comunidade cristã. Riqueza demais. Se você não acompanhou, volta lá no Canção Nova Play e assiste, porque eu tenho certeza que vai ser uma riqueza para a tua vida. Mas agora, no terceiro bloco, a gente quer saber, Fernando, como é hoje, como acontece nos dias de hoje e como deveria ser, qual seria o ideal para a gente no discipulado? Certo, eu acho que nós vamos focar em como nós deveríamos estar fazendo esse discipulado. Eu acredito que é simples, quando a gente percebe que a cada 10 jovens que são crismados nas nossas paróquias, 9 não voltam, a gente percebe que nós estamos em crise de discipulado. Então, essa é a verdade. Okay? Existe um ralo aberto. Escutei uma piada uma vez, disse que entrou um morcego na paróquia e o pessoal falou assim, como é que vai para tirar o morcego? Aí o padre falou, crisma ele que ele vai embora. É mais ou menos isso. Triste, né? Mas é verdade. Nós temos que entender o seguinte, logo depois do derramamento do Espírito Santo, Atos 2:42, o que vai aparecer? Aparece a comunidade, assíduos, né? Um só coração. A comunidade cristã brilha ali. A esposa do Cordeiro, a igreja. A igreja é a profecia de Deus para o mundo. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. De uma cultura que não é uma cultura de morte, não é uma cultura da matéria, mas é um grupo de irmãos e irmãs vivendo no Espírito, tendo tudo em comum, ok? Essa igreja é o lugar que eu e você precisamos ter para viver, ok? E é nesse lugar que nós somos cuidados, ok? Deus nos cuida aí. Como que Deus nos cuida? Ele com a sua graça, Ele com o sacramento, sim, mas com o ministério dos irmãos, ok? Para que isso aconteça, nós precisamos ser, de fato, comunidade. E essa é uma das maiores crises. Nós, infelizmente, como perdemos aquele processo no qual a gente falava no primeiro bloco, é raro você encontrar comunidades cristãs que fazem aquilo hoje em dia. Perdemos o referencial. Perdemos aquilo e assim, tá válido até hoje. Se você pegar o rito de iniciação cristã de adultos, é o que a igreja manda fazer hoje, mas a gente não vê. É um fato. Agora, nós precisamos retomar isso, Léo, retomar, ok? De que modo? A primeira coisa, nós temos que entender que nós temos pseudo-comunidades. Pseudo-comunidade por quê? Porque eu entro numa paróquia, eu sento num banco, eu participo da missa, e eu vou embora, e eu não sei o nome da pessoa que estava na minha frente, eu não sei o nome da pessoa que estava do meu lado, eu não sei o nome da pessoa que estava atrás de mim, e as pessoas não sabem meu nome. Então nós não somos comunidade, me desculpa. Tem alguma coisa errada aqui, ok? Como é que nós podemos fazer comunidade hoje? Que resposta nós daremos hoje? Eu diria que nós temos que voltar para a realidade dos pequenos grupos, das reuniões nas casas. Quando nós voltarmos para os pequenos grupos, as reuniões nas casas, e ali nós começarmos a partilhar a palavra, mas partilhar também a vida, e a mesa da Eucaristia, o altar da Eucaristia vai se estender para a mesa das nossas casas, e nós vamos nos sentar, e aí nós vamos nos conhecer, e nós vamos conhecer que existe uma pessoa que está com um filho pequeno e que não tem fralda. E aí eu sei por quê, porque ela partilhou a vida dela comigo, e eu vou ajudá-la. E eu sei que tem pessoas que
muitas vezes vou para a paróquia e saio da paróquia no meu carro, sozinho, e tem 3 irmãos meus no ponto de ônibus. Eu poderia ter dado uma carona. Como que eu vou saber isso? Quando eu gero convivência. Quando isso acontece, Léo, quando tem pessoalidade, né? Exato. Aí nós vamos mudar o processo de uma comunidade meramente hierárquica por uma comunidade relacional e ministerial. Explico. E uma comunidade que é meramente hierárquica é aquela que é o padre que faz tudo e ponto final. Ok? É o padre que prega, é o padre que ensina, é o padre que faz. Ou seja, o povo, o leigo, é um esquentador de banco. Um espectador. Exato. O que acontece? Se o padre for um padre muito bom, ele vai facilmente cair em síndromes como o burnout. Tem padres cometendo suicídio. Porque, de fato, é uma loucura, né? Ou tem aqueles que simplesmente vão viver a vida a banho-maria, que é uma minoria. Nós temos, a maioria são padres bons e dedicados, mas é muita coisa. Agora, se nós começarmos a ter pequenos grupos e nós começarmos a nos conhecer em amor e a servir uns aos outros em amor, sabe o que vai acontecer? Efésios, capítulo 4, versículo 11. Deus vai suscitar no meio de nós apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Ok? Apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Esses ministérios aqui, os 5 ministérios citados em Efésios, são ministérios carismáticos, né? Nós temos 2 tipos de dons, Léo. Os dons hierárquicos e os dons carismáticos. Os dons hierárquicos são aqueles que constituem, primeiro, os 12 apóstolos. Na Igreja Católica, só os 12 são chamados de apóstolos, tá? Se chegar um apóstolo tal para pregar no seu grupo de oração, tenha medo. Os 12. Então, no dom hierárquico, depois os bispos, o presbitério, os sacerdotes e os diáconos. Aqui estão os dons hierárquicos. Mas existem os dons carismáticos, que assim como os hierárquicos, também constituem ministérios. Então existe o apóstolo hierárquico, só os 12, mas existe o apóstolo no nível carismático. Quem é o apóstolo no nível carismático? É aquele irmão, aquela irmã, para quem Deus dá o dom de pensar o crescimento estratégico da comunidade. É aquele cara que, o Jovem Sarados está reunido aqui em São Paulo, mas na cabeça dele ele já está pensando nos Jovens Sarados de Curitiba, de Porto Alegre, de Florianópolis e do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele é apóstolo. Ele pensa o crescimento estratégico. Ele pensa aonde que ele tem que levar o reino. Ele pensa em crescimento, né? O apóstolo Paulo, ele não era dos 12, mas recebe o título de apóstolo. Por quê? Por causa do dom carismático de plantar a igreja em lugares onde ela não estava. José de Anchieta é chamado de apóstolo do Brasil. Por quê? Porque ele veio para o Brasil e fez com que a igreja crescesse estrategicamente no Brasil. Francisco Xavier, apóstolo das Índias, do Japão e assim por diante. É necessário que nos nossos grupos surjam apóstolos. Segundo, profetas. O profeta na igreja primitiva era aquele que levava uma mensagem inspirada, uma exortação ou uma consolação. Até hoje é assim, irmãos que recebem uma mensagem e liberam uma profecia na vida de alguém ou na vida de uma congregação toda, na vida de uma assembleia toda. Mas existe uma segunda acepção do ser profeta. O profeta é aquele irmão e irmã na comunidade que tem sede e fome do sobrenatural. É aquele cara que fala assim: gente, nós estamos rezando pouco. Hoje está faltando vigília, está faltando manifestação do Espírito Santo, está faltando dons. É aquele cara que fica incomodado se ninguém caiu na oração, se ninguém falou em língua, se ninguém... Ele fica doido. Por quê? Porque é profeta. Profeta tem sede do sobrenatural. É necessário ter profetas na comunidade. Mas não só isso, evangelistas. Quem é o evangelista na comunidade? É aquele irmão e irmã para quem Deus deu o dom de um coração enternecido para com os pagãos. O coração dele se enternece.
ele tem um mel, ele entra no ambiente, ele tem a linguagem, Léo. Ele sabe como falar, como apresentar, e ele sabe como trazer aquela pessoa para dentro da comunidade, porque ele é um evangelista. Mas, além de evangelistas, pastores, quem são os pastores? O pastor é aquele irmão e irmã com o coração enternecido para cuidar dos que estão começando. A pessoa não veio, o pastor liga: está tudo bem com você? Por que você não veio? Sentimos a sua falta. Aquela pessoa que cuida do outro, que se importa com o outro, não porque é fofoqueiro, que quer saber o que está acontecendo, não, porque de fato o coração dele ama e ele cuida. E por último, o mestre, ou seja, aquele irmão e irmã para quem Deus deu um dom especial de ensinar, aquele cara, aquela irmã que fala e você ficaria 2, 3 horas ouvindo, porque existe uma sabedoria, mas mais do que uma sabedoria, um dom de Deus no ensino que te prende. Então assim, quando você tem isso numa comunidade relacional e ministerial pequena, você tem as ferramentas para o discipulado. O que é o discipulado? É transmissão de vida, a vida de Deus. Então o discipulado tem a ver com coach, tem a ver com animar a pessoa, ajudar a pessoa, mas é muito mais do que isso. O discipulado tem a ver com paternidade espiritual, tem a ver com paternidade espiritual, de cuidar, mas é mais do que isso. O que é discipular? Transmitir a vida de Deus para essa pessoa. Discipular é cuidar de gente. Então, se nós não temos uma comunidade que cuida de gente, nós não temos discipulado. E é o que nós mais precisamos fazer como igreja. Nós somos um hospital de campanha. Nós temos que cuidar de pessoas. Se você é cristão, se você é católico numa comunidade e não está cuidando de ninguém, você não está fazendo discípulos. Perfeito. Falei demais, Léo, desculpe. Não, o que acontece? A gente tem que ter a construção. Eu acho que às vezes falta isso. A gente tem peças, a gente pinça uma coisa aqui, outra ali, e o que não tem a gente acha. O que não tem a gente inventa. E é óbvio que não dá certo. Quando a gente tem o tudo, a gente tem uma possibilidade de uma melhor ação. Porque a gente quer agir em Deus, a gente quer agradar o coração de Deus, a gente quer salvar almas, a gente quer resgatar almas. É um desejo daquele que teve a experiência com o Espírito Santo, mas sem a compreensão correta, patina, gasta tempo, se cansa e às vezes desiste ou pega o rumo de ter uma vida morna, que esse é um grande perigo para qualquer comunidade ou para qualquer cristão de fato, né? Eu queria vocês que estão aqui, vocês têm uma pergunta, querem aproveitar? Bora, irmão, bora. Eu queria perguntar, a gente está falando aqui a questão de relativização da fé, né? E eu queria saber o que você diz, conforme a sociedade pagã que a gente tem visto, né? E a gente tem culpa nisso. O que você acha que a gente tem que fazer em relação à teologia da libertação, por exemplo, que é uma coisa que vem pervertendo a nossa fé de uma forma infiltrada, bem silenciosa, e muita gente não vê, acaba que perverte muita gente e deixa muita gente morna, né? Como você acha que a gente deve agir, discipular em relação a principalmente essa teologia da libertação que tem causado o esfriamento da fé? Perfeito. A natureza da igreja íntima, ela se manifesta em 3 aspectos, tá? Primeiro, o anúncio do evangelho, que é por palavra e com a vida, né? Querigma e martiria, né? Então, as duas realidades. Segundo, a liturgia, a celebração. E o terceiro aspecto da natureza da igreja é a diaconia da caridade. Se uma dessas realidades estiverem faltando, você tem tudo menos a igreja que Jesus fundou. Você precisa ter o anúncio, a celebração e a diaconia da caridade, ok? E se você enfatiza uma em detrimento da outra, você arruinou o negócio. A Igreja Católica nunca precisou do marxismo ou nunca precisou de uma ideologia imanentista para amar o pobre. É só olhar para Francisco de Assis. É só olhar para São Vicente de Paulo.
Nós nunca precisamos desta porcaria, ok? Para amar e cuidar dos necessitados, dos que sofrem, nunca. Então, o que nós precisamos para fazer isso? Lê o Evangelho e vive o Evangelho. Meus irmãos, como eu disse no programa anterior, vou novamente dizer para você. Estamos numa pequena série de 4 programas. Este é o nosso segundo programa. E eu quero convidar você a assistir o primeiro, acompanhar o segundo, talvez você não assistiu desde o início, e se preparar, porque semana que vem estaremos aqui para o terceiro programa dessa série sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na minha vida, na tua vida. Tá certo? Deus abençoe você, meu irmão. Tamo junto. Bora caminhar, porque Deus está apenas começando uma linda história nas nossas vidas. Tamo junto e até semana que vem. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em ti, eu creio em ti. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado.